Game of Thrones é uma das maiores séries aí de todos os tempos, completando mais de 10 anos de existência, e seus acontecimentos foram baseados em diversos fatos, tanto alguns fatos reais, quanto algumas coisas de mitologia grega. Então nesse vídeo eu vou te mostrar algumas comparações e inspirações que Game of Thrones teve com a mitologia grega, como por exemplo o rei Robert Baratheon com os Zeus e até o Khal Drogo com Hércules. Então para você saber todas essas influências e curiosidades, fica comigo até o final do vídeo que tem muita coisa boa. George Martin, escritor dos livros que deram origem à série, já disse em diversas entrevistas que se inspirou em algumas mitologias para poder criar o universo de Game of Thrones e que entre uma das suas maiores fontes de inspirações está a mitologia grega. Vamos começar falando do Robert Baratheon, que liderou uma rebelião contra o Rei Louco, e foi como ele chegou ao poder, usurpando o trono desse rei. Zeus, quando era jovem, também liberou uma rebelião contra o Titã Cronos, que ficou conhecida aí como a Grande Guerra dos Titãs. Ambos também tiveram filhos bastardos espalhados pelo mundo e que tinham alguma coisa de especial no seu sangue real. A gente também pode comparar essa rebelião do Robert com a Guerra de Troia, já que esses dois conflitos tiveram exatamente a mesma motivação. Robert Baratheon declarou guerra aos Targaryen depois que a sua amada ali, Lyanna Stark, foi sequestrada, enquanto Menelau, rei de Esparta, declarou guerra depois da sua amada Helena também ter sido sequestrada ali por um príncipe grego. Enquanto Menelau, rei de Esparta, declarou guerra a Troia depois que a sua amada Helena também foi sequestrada por um príncipe troiano chamado Paris. Outro personagem também que a gente pode relacionar é a Cersei. Ela pode facilmente ser uma mistura da deusa Afrodite com a deusa Hera. Assim como Hera se casou com o deus supremo do Olympus, o Zeus, Cersei se casou com o homem mais poderoso de Westeros, que era o rei dos Sete Reinos. E assim como a Hera, ela teve que suportar os casos extraconjugais ali do seu marido. E ambas têm aquele mesmo sentimento de sede de vingança. Já a semelhança com a Afrodite se dá pelo fato dela ter se casado contra sua vontade. Ambas então também traíam seu marido. Afrodite traía seu marido Hefesto com Ares, o deus da guerra. Assim como a Cersei traía o Robert com o Jaime. O Jaime, que faz uma referência clara ao Ares, o deus da guerra. Ambos são peritos em combate e acreditam que o sentido da sua existência é encontrar glória vencendo as batalhas. E também a gente tem que lembrar que ambos os casais tiveram filhos bastardos em segredo. Agora vamos falar do Tyrion Lannister, que foi um dos personagens mais queridos aí de todo mundo. Podemos fazer uma comparação do Tyrion com o deus Hefesto. Ambos, quando nasceram, decepcionaram seus pais. Tyrion por ter sido um anão deformado e Hefesto, segundo os relatos, por ser feio e peludo. Sua mãe, a deusa Hera, então pegou ele e jogou ele do Olimpo, deixando ele aleijado pro resto da vida. Tyrion também tem uma semelhança com Odisseu, que também é conhecido como Ulisses, que é o herói da Guerra de Troia. Ambos são muito inteligentes e com grandes habilidades políticas, assim como o herói grego usou sua inteligência para enganar os troianos, usando o cavalo de Troia para derrotá-los. Tyrion também preparou uma armadilha que derrotou Stannis Baratheon na Batalha de Água Negra. Get down! Agora passando para outro personagem, a Shireen Baratheon tem a sua história baseada no mito da princesa Ifigênia, que é a filha do rei Agamenon de Micenas. O sacrifício da filha do Stannis faz referência direta a um mito grego. Assim como Agamenon, Stannis recebeu a promessa de que se sacrificasse a sua filha, teria ventos favoráveis para que os gregos pudessem partir com seus navios rumo a Troia. Já Stannis recebeu a promessa da Melisandre que se ele sacrificasse a filha dele, o Senhor da Luz abriria então caminho para o Stannis conseguir conquistar o tão cobiçado Trono de Ferro. The Princess Shireen. Tell him what you did to her. Tell him! We burned her at the stake. Why? The army was strapped, the horses were dying. It was the only way. You burnt a little girl alive! I only do what my lord commands. He commands you to burn children. Your lord is evil.
Agora, uma referência muito clara à mitologia grega e que tem tudo a ver e que é muito legal é a do Khal Drogo com o Hércules. O grande guerreiro Khal Drogo teria sido inspirado em Hércules. Hércules era casado com Deianira, que foi atacada por um centauro, então Hércules matou esse centauro com uma flecha envenenada. Enquanto o centauro estava agonizando ali, ele deu uma justificativa sobre seu ataque, disse que o sangue de Deianira era um elixir do amor que ele não conseguia resistir, e caso esse elixir fosse dado a Hércules, renovaria o amor deles e eles ficariam juntos pro resto da vida. Então ela oferece esse sangue para Hércules, só que ela não sabia que o centauro estava mentindo e que o sangue dela estava envenenado. Hércules então bebe esse sangue e tem uma morte horrível. Eu gosto muito de mitologia grega, de mitologia nórdica, só que tem algumas coisas que a gente fica vendo e a gente fica pensando como as coisas são bizarras. Como é que uma pessoa vai ouvir o conselho de um monstro que foi morto por ela e vai seguir esse conselho? As coisas são muito bizarras, eu não consigo entender. Mas vamos lá. Já no caso do Khal Drogo, ele também foi alvo de uma vingança, que foi aquela escrava que enganou a Daenerys e falou que ia ajudar o Khal Drogo, mas na verdade deu a ele uma morte horrível também. Após a morte tanto do Drogo quanto do Hércules, ambos são cremados, e sobre a Deianira e a Daenerys, ambas também tentam se matar. No caso, a Deianira se mata por culpa, e a Daenerys também tenta se matar entrando no fogo junto lá com o Drogo, e na verdade ela também teria tido uma morte ali, só que foi simbólica, para ela poder renascer como a mãe dos dragões. Tudo que a gente falou aqui nesse vídeo são curiosidades, semelhanças, comparativos, algumas coisas sim são fatos que foram inspirados, não tem como negar, mas outros são apenas semelhanças que a gente comentou que realmente tem muito a ver. Então com isso eu espero que você tenha conhecido um pouco mais da história do Game of Thrones e da mitologia grega, seja porque você gosta da série ou da mitologia, o que importa é a gente conhecer um pouco mais e trazer essas curiosidades aqui. Então aqui no canal eu sempre trago esse tipo de vídeo, então se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para sempre ver esse tipo de conteúdo. Tem como intuito expandir e prolongar a experiência com um filme e uma série que a gente gosta, entrando mais a fundo nas histórias, conhecendo algumas curiosidades e muito mais. Então é isso, e a gente se vê até o próximo vídeo.